E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero fazer aqui um comentário de um vídeo, né, que eu vi aí de um protestante. Ele questionando, né, ele vendo ali, lendo ali o catecismo, né, onde a Igreja Católica admite, né, que nós católicos, né, devemos reconhecer, né, os protestantes como irmãos, né? Eles são reconhecidos como irmãos. Então a Igreja Católica, né, reconhece como irmãos, né, como irmãos na fé, né? E a igreja tem trabalhado nesse sentido, né, de se aproximar, né, para que os protestantes voltem para a Igreja Católica. E esse protestante comentando lá no vídeo dele, falando que esse chamado da Igreja Católica de união, né, é muito superficial, né, dizia ele, né, porque quando você se aproxima da fé católica, segundo ele, você vai notar que a Igreja Católica, né, não vai mudar nada, né, os seus dogmas, né? Quer dizer que a Igreja Católica não adianta, ela não vai mudar, né, os seus dogmas, né? Não vai mudar o seu credo, porque na verdade a Igreja Católica tem esse credo dos apóstolos, então não vai mudar, né? Então se o protestante estiver pensando que vai voltar para a Igreja Católica, vai se aproximar da fé católica, achando, né, que vai exigir alguma mudança, né, da Igreja Católica em algum dogma, pode tirar o cavalinho da chuva, né, porque isso não vai acontecer, né? Esse credo, né, essa fé católica é mais de 2000 anos. A Igreja Católica foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e ele falava assim, né, quase num tom de lamentação, né, porque que a Igreja Católica não vai mudar, né, não muda seus dogmas. Se o protestante quiser voltar para a igreja, ele que estude, né, a fé católica e volte. Mas a Igreja Católica não vai mudar nada, né? A exigência que os protestantes fizeram, que os reformadores fizeram, né, a doutrina católica, a igreja não mudou absolutamente nada. A igreja não mudou nada, né? Permanece, né, do mesmo jeito. E isso deveria ser um ponto para que o protestante pensasse assim: por que a igreja não muda? Por que ela não muda? Justamente porque ela tem, né, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem a certeza que é, né, coluna e sustentáculo da verdade, não tem o que mudar, né? Não tem o que mudar. Lá em Filipenses 3, versículo 15 e 16, né, São Paulo diz, né, se em alguma coisa vocês pensam diferente de nós, Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer ponto a que chegamos, né, vamos permanecer na mesma direção. Ou seja, não vai mudar nada. Lá em Judas também, na carta de Judas, né, versículo 3, vai dizer, né, que a fé foi transmitida aos santos uma vez para sempre. Não tem o que mudar. Então, repito, né, se o protestante estiver querendo voltar para a fé católica, ele vai voltar para a fé católica, para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para a igreja onde tem, né, a Eucaristia, onde tem, né, a plenitude da salvação. Ele vai voltar, mas não pense que vai voltar porque a Igreja Católica vai mudar o seu credo, vai mudar, não, os dogmas. Não vai mudar. E isso é sinal de credibilidade, é sinal de que ela é coluna e sustentáculo da verdade. E isso, né, nos dá mais segurança ainda. Por que ela não muda, né? Porque ela é obra de Deus, né? Obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem o que mudar. Por exemplo, já pensou, né, as Sagradas Escrituras, que é uma obra da igreja, guiada pelo Espírito Santo. Já pensou se ela chega ali num livro ou num capítulo e diz: olha, gente, vamos mudar isso aqui. Agora mudou as coisas, então vamos mudar esse texto bíblico porque precisa mudar, né? Não existe isso. A Bíblia está definida, né, uma vez para sempre. A Sagrada Escritura está definida para sempre. Você não gostaria que ele dissesse: olha, não, esse livro aqui agora vai ser removido e vai ser colocado outro livro. Não. A igreja, quando definiu as Sagradas Escrituras, guiada pelo Espírito Santo, definiu, né, para sempre. Para sempre. A Sagrada Escritura está definida daquele jeito ali. E ponto final. E assim é nos dogmas. E isso, meu irmão protestante que está vendo esse vídeo, isso é sinal de credibilidade, é sinal de que a gente tem certeza onde a gente colocou a nossa fé, né? Quer dizer que não é um motivo para você
para você lamentar. Não é um motivo para você lamentar, pensar assim, nossa, a igreja nunca vai mudar os seus dogmas, então eu não vou voltar para a fé católica. Você gostaria que a igreja mudasse a Bíblia, por exemplo? E a Bíblia não é uma obra da igreja, guiada pelo Espírito Santo? Então essa mesma igreja que definiu os livros das Sagradas Escrituras que você tem aí, é a mesma igreja que definiu os dogmas da fé católica. Então, não lamente, né, e nem questione porque que a igreja não vai mudar dogma. Não vai mudar mesmo. Né? Ela não vai mudar mesmo, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Ela recebeu a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo de ligar e de desligar. E quando ela faz isso, ela faz, né, com essa autoridade, com a autoridade dada por Deus. Então eu vi nesse irmão protestante, nesse vídeo dele, esse tom, né, de lamentação. A Igreja Católica chama para o ecumenismo, chama, né, para conversar, porém, dizia ele, é superficial, porque quando você se aproxima, quando você se aprofunda mais, a igreja não muda os seus dogmas. Mas é justamente isso que dá credibilidade à coisa, né? É justamente isso que nos garante, né, que dá credibilidade à Igreja Católica. Dela não mudar dogma nenhum, entendeu? Ela pode, né? Ela nos chama para conversar com os irmãos protestantes que estejam, né, abertos para conversar, que é o chamado, né, ecumenismo. Ela nos chama para isso, ela nos provoca, né, a essa conversa. Não significa que para eu conversar com você, automaticamente você precisa ser católico, né? Não é assim que funciona. Não significa que um católico só vai conversar com um protestante se ele se converter à Igreja Católica. Não. A gente pode conversar sim, sem que um tenha que passar para a igreja do outro, né? A gente pode conversar sim. Agora, com relação à doutrina da fé católica, ela não vai mudar nada. Ela não vai mudar nada por quê? Porque ela está na verdade. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, as denominações protestantes precisam entender isso. Que lá, né, nas denominações protestantes não tem a plenitude da salvação. Que o protestantismo não é uma igreja unida. São várias denominações que não tem um credo, que não tem uma doutrina definida para todas as denominações protestantes. Cada denominação protestante tem a sua própria doutrina, né? Então se afasta para longe cada vez mais do evangelho, se afasta para longe cada vez mais da verdade. Então a plenitude da salvação está na Igreja Católica. Então o irmão protestante precisa entender isso e voltar para a Igreja Católica, porque a igreja não vai mudar mesmo os seus dogmas, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então foi esse comentário que eu quis deixar aqui nesse vídeo, né? Você que não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.